Nós, nesse momento, vamos estar conversando com o Thiago Botelho, ele que vai assumir um cargo do governo federal, ele aqui de Naviraí. O professor Thiago Botelho já consegue entrar aqui no link com a gente, produção, já coloca aí o Thiago, para a gente poder ter um bate-papo com ele nesse momento. Professor Thiago, seja muito bem-vindo à TV Mais, ao nosso Mais Notícias. Satisfação estar falando contigo nessa manhã de quarta-feira. Bom dia a todos da TV Mais. Para mim é um prazer estar na minha casa aqui na Naviraí, né? Eu falo de Dourados, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês e um naviraiense que vai assumir um posto aí no governo federal. Então, é um momento de alegria, é um momento de reconhecimento do interior também, né? Ah, com certeza. Agora, Thiago, você foi candidato a senador, né? Tive até a oportunidade de entrevistá-lo quando trabalhava na Rádio Cidade ainda. E foi o segundo candidato mais votado aqui no estado, teve uma votação expressiva e agora assumindo um órgão do governo federal. Fala pra gente desse convite, como aconteceu tudo isso e agora assumindo a Superintendência do Patrimônio da União aqui no Mato Grosso do Sul, Thiago. Exato, nós somos candidatos ao Senado, num projeto de levar ao interior, no projeto de levar um professor para disputar essa vaga que muitas vezes é disputada só por quem tem muito dinheiro, quem tem muita fazenda, e a gente se colocou à disposição da sociedade sul-mato-grossense. Nós ficamos em terceiro lugar, por 25 mil votos nós não ficamos na frente do Mandetta, mas ficamos na frente do Odilon. Isso mostrou a possibilidade de que novas pessoas vindas do interior, jovens, professores, mulheres, negros, ocupem os espaços de poder. Nós não tivemos a vitória, mas nós não conquistamos a vaga, mas foi uma vitória política, né? Nós discutimos, apresentamos um projeto e automaticamente isso nos colocou à disposição do governo federal. A minha relação com o presidente Lula é uma relação de proximidade, né? A escolha de ser senador passou também pelo presidente, passou por um convite que eu tive do Partido dos Trabalhadores e me coloquei à disposição. Só que agora a política acabou. Né, a eleição acabou, a política não acabou, mas a eleição acabou. E agora, esse convite, ele se dá em função de eu ser servidor federal. A Superintendência do Patrimônio da União, ela é um cargo que exige um vínculo com o governo federal, e eu sou professor da Universidade Federal da Grande Dourados, sou advogado, e veio, então, o convite. Muitas pessoas me perguntam, né, a atribuição da superintendência. Na verdade, a Superintendência do Patrimônio da União, ela é um órgão constitucional. Hoje, quando a gente abre a Constituição, ela define o que são bens da União, o que são bens do município e o que são bens do Estado. A minha responsabilidade, assumindo a Superintendência do Patrimônio da União, é cuidar de todo o patrimônio do governo federal que esteja no Mato Grosso do Sul. E isso nós vamos fazer com zelo, desde cuidar dos prédios públicos, cuidar dos bens que pertencem ao governo federal, a possibilidade de estar, então, construindo relações com a prefeita Raiza de Naviraí, com o governador do estado, o Riedel, porque nós podemos fazer parceria. E diferente do outro governo, que tinha como máxima vender o bem do povo, o presidente Lula tem como máxima utilizar o bem da União para a função social. Então, a SPU, ela pode contribuir, por exemplo, com o Minha Casa Minha Vida, com a regularização fundiária, com os quilombolas, ribeirinhos, com a proteção do meio ambiente. E aí, por isso que eu disse que a eleição acabou. Nós não estamos mais falando do Thiago candidato ao Senado. Daqui para frente nós estamos falando do superintendente do Patrimônio da União, que tem que conversar com prefeitos de direita, prefeitos de esquerda. A economia desse país precisa melhorar. Nós precisamos fazer um outro tipo de relação política. Não é porque a Raiza é do PSDB e eu sou do PT que nós não vamos ter relação. Nós vamos e vamos ter muita. Se tem uma cidade que eu quero olhar com muito, mas muito carinho, é Naviraí. Porque apesar de ter nascido em Vinhema, com 1 ano eu me mudei, eu sou filho do Ronaldo Botelho e da Aurondina Botelho. Meu pai foi vice-prefeito desse município, minha mãe professora, e eu tenho um carinho muito grande por Naviraí. Então, tudo que for do governo federal em Naviraí, nós vamos estar sentando imediatamente, assim que eu tomar posse, eu vou marcar uma reunião com a Raiza, inclusive já conversei com ela pelo Instagram, e disse que eu me coloco à disposição. E por que eu estou feliz? Porque eu vou representar o Mato Grosso do Sul no governo Lula e o governo Lula no Mato Grosso do Sul. Pronto, Júlio?
Você fala com o Walter Azzolini, prazer em conhecê-lo. Eu já te acompanho pelas matérias dos jornais e tudo mais. Você tem atrás de você um Romero Brito, um Portinari? Não, ele parece, mas isso é uma obra de um artista sul-mato-grossense, Wilton Silva. Wilton Silva, ele pintava bugras, né, no momento em que as pessoas menosprezavam os povos indígenas do Mato Grosso do Sul, e o Wilton coloria esses sujeitos, mostrando a importância dos povos indígenas para a cultura sul-mato-grossense. Perfeito. Professor, eu vou pegar uma parte da sua fala, quando você disse que a eleição acabou. E a importância de os políticos agora olharem para o país, para o Estado ou para a prefeitura. Você é uma nova liderança de um partido de esquerda, você é jovem, você é um professor universitário. Como você vê essa nova política? A gente falou aqui no jornal ontem sobre alguns membros do PSDB e o nosso comentário é que eram novas lideranças. Então, não apenas do PSDB, mas também do PT. O que essa nova liderança pode contribuir para uma política madura, não só no MS, como na federação? Walter, quando eu resolvi entrar na política, muito se deu em função de que eu tenho uma percepção que a minha geração, eu sou da década de 80, a minha geração, ela entregou a política para os pais, para o tio. Então, meu pai foi vice-prefeito de Naviraí, e aí você pega o presidente Lula, o próprio Bolsonaro, o Ciro Gomes. Nós não temos uma nova classe política, por quê? Porque essa perpetuação do poder, ela faz com que não tenha uma alternância, né? E eu me coloquei à disposição exatamente acreditando que é importante para a democracia, e não sou eu que falo, a Constituição Federal, ela diz que o pluralismo político, ou seja, o pluralismo de ideias, ele é importante. E eu entendo que a minha geração, ela está madura para isso. Por exemplo, a Raiza apoiou a Tereza Cristina, mas não tem problema, ela foi eleita dentro do processo democrático, de uma urna que é validada, e a partir de agora, em que eu assumo um cargo, a Raiza é prefeita de Naviraí, vem fazendo a sua gestão, foi eleita dentro de um processo, e nós vamos ter relação, porque a política, eu acredito que a política é para melhorar a vida do povo. Nós temos divergência no campo das ideias. Muitas vezes nós, da esquerda, temos mais preocupação com o social, mais preocupação com políticas públicas. Quem é de direita tem mais preocupação com uma economia, com o liberalismo. Mas quando nós estamos em espaços de decisão, espaços políticos, nós precisamos divergir no campo das ideias, mas pensar sempre na melhoria da vida da população. Hoje nós temos um país que vem melhorando a economia. Pela primeira vez nós temos uma deflação, né? Ou seja, a economia está melhorando, a comida está baixando, e nós precisamos. Política não pode ser inimizade, política não pode ser polarização. Nós precisamos, no momento da eleição, disputar as ideias. Passadas as eleições, nós temos que torcer por Naviraí. Assim como eu torço por Dourados, o prefeito Alan Guedes, a prefeita Raiza Matos, são todos de uma nova geração da política. Isso é salutar para a democracia. A renovação, oxigenar o poder, faz bem, né? Para que nós não dependemos apenas de A ou de B. Então, eu me coloquei à disposição, não fui eleito, e está tudo bem. Eu acredito na urna eletrônica, eu acredito no sistema eleitoral, e vou continuar insistindo aí para que novas lideranças, mais mulheres, negros e indígenas ocupem a política. Agora, professor Tiago, que agora é superintendente do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul, em todas as áreas da nossa vida, nem tudo é só flores, né? A gente tem várias problemáticas, várias situações e, inclusive, recentemente, algumas polêmicas, né? Envolvendo até algumas questões envolvendo o nome do Humberto Amaduce, que é de Mundo Novo, que é do partido também do PT. Fala para a gente também como você está lidando com essa situação. Primeiro, a gente precisa dizer que pensar diferente não é transformar a pessoa em inimigo, né? As redes sociais, muitas vezes, elas são perversas, elas se utilizam de fake news, de mentiras, para fazer críticas. Eu, por exemplo, eu jamais
vou expor qualquer pessoa, né, utilizando de fake news, de mentiras. Eu posso apresentar uma crítica à Raiz, eu posso apresentar uma crítica ao governador, ao presidente Lula, mas dentro do campo das ideias. Eu acho que quando a gente sai do campo das ideias e vai para a honra, para a imagem, as pessoas possuem famílias, possuem um legado, né, uma história. E o que aconteceu com a Madúcia, eu também já vivenciei questões de fake news, inclusive muito grave, né, atacando a minha imagem. Eu só penso uma coisa, né, que eu não farei igual essas pessoas. Eu não farei igual, eu jamais utilizarei de mentira para atacar um vereador que seja, ou uma prefeita. Nós vamos discutir no campo das ideias. Então, eu acredito na democracia, a democracia é a divergência das ideias, mas não pode se utilizar de mentiras, não pode se utilizar de fake news, porque daí a gente rebaixa o real sentido da política. Professor, se um dia você chegar ao Senado ou à presidência da República e eu tiver o privilégio de entrevistá-lo, não te chamarei nem de senador, nem de presidente, porque muito mais importante do que esses dois é ser professor, porque para mim é professor, e depois vem o resto. Primeiro é o professor, que é o mais importante. Nessa sua fala, vai de certa forma uma crítica a essa exposição excessiva dos políticos. Eu não vou dizer nome nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas tá ficando chata essa lacração excessiva. Isso está colocando o político na frente da política. E a gente não pode esquecer que política é uma mistura de cidade com ética, segundo o grande filósofo grego. Está faltando ética nesse aspecto na política? Walter, duas coisas. Recentemente, quando a imprensa, né, saiu primeiro a publicação da universidade me cedendo. Eu sou servidor público federal, sou coordenador do curso de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados, que muito me honra, e a universidade precisa me ceder. Aí saiu a publicação no Diário Oficial a cedência e a imprensa, então, divulgou meu nome. E quanto a isso, eu fiz um post no Twitter falando, olha, eu tenho muito orgulho de ter sido candidato ao Senado do presidente Lula, eu tenho muito orgulho de ser advogado, mas eu tenho mais orgulho de ser professor. Porque minha mãe era professora do Juraci, e se hoje eu sou professor de um curso superior, se dá muito em função da minha mãe, uma mulher que acredita na educação, e eu também acredito na educação. Eu estou na política, eu estou superintendente do Patrimônio da União, mas eu sou professor e sempre, independente do cargo que eu vier a ocupar, seja eletivo, ou comissionado, eu sempre estarei defendendo e lutando pela educação. E quanto à lacração na política, eu sempre digo o seguinte, hoje é o político de direita que ofende o político de esquerda, amanhã vai ser o político de esquerda que vai ofender o político de direita. Ou a gente coloca a política no seu devido lugar, né? Eu divirjo das ideias, por exemplo, do vereador Sacuno, mas ele nunca vai me ver o atacando, diferente do que ele já fez comigo. Eu jamais o farei. Sabe por quê? Porque se eu for divergir do Sacuno, eu vou divergir no campo das ideias. Eu não vou usar a imagem dele, deturpar, utilizar de mentiras, por exemplo. Porque não é do meu feitio. A política não pode ser de lacração. A política precisa ter responsabilidade. Nós, por exemplo, precisamos lutar para melhorar a saúde de Naviraí. Nós, por exemplo, precisamos unir direita e esquerda para melhorar o problema habitacional, o problema de saneamento. Quando um político ataca o outro, e aqui eu não estou falando que não possa me criticar, um político que não está disposto a ser criticado, ele não tem que estar na política. Então, é possível que me critique no campo das ideias. Agora, atacar minha família, me atacar... Recentemente, eu fui ameaçado de morte em função de mentiras, que ganham uma repercussão, dá uma leitura a algo que não é real, joga na rede social e isso traz prejuízos. Só que ontem foi contra a minha pessoa, amanhã vai ser contra eles, e assim funciona. Ou nós, políticos, e eu, apesar de não ter mandato, me coloco nesse lugar, precisamos ter responsabilidade. A mãe do Humberto Amadúcio agora, recém-falecida, teve seu túmulo revirado. Não pode acontecer um trem desse, gente. E aí é independente de partido, é sobre ser humano, é sobre o cuidado que a gente tem que ter, porque senão nós somos exemplos. A partir dos gestos que nós fazemos,
nós podemos replicar práticas ofensivas, mentiras e daí por diante. Professor Tiago, obrigado, viu, por se disponibilizar, por aceitar o nosso convite de estar aqui para que pudéssemos fazer esse bate-papo. Parabéns por assumir um cargo tão importante na nossa federação e por representar não somente Naviraí, mas todo o Cone Sul, todo o Vale do Iviema, do nosso Mato Grosso do Sul, que agora é representado por você no governo federal, tá bom? Obrigado mesmo, parabéns e nós estamos aqui à disposição sempre para levarmos informação para a população em todas as áreas e também da Superintendência, então, de Patrimônio da União, que agora você assume e com certeza a gente espera que faça um trabalho brilhante e olhando, claro, com aquele carinho especial que a gente sabe que você tem para com o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, também o Vale do Iviema, que é de onde você veio. Professor, Eu da que minha agradeço. da minha parte foi um prazer conhecer, uma pena que através de vídeo, e eu espero que uma próxima visita sua na Naviraí, a gente possa marcar um bate-papo para conversarmos sobre essas coisas. Prazer conhecê-lo e boa sorte no seu novo trabalho, na sua nova empreitada. O prazer é todo meu, eu que agradeço. Ainda não foi marcada a posse, a data da posse será em Campo Grande. Eu encaminharei a todos os vereadores, a prefeita, ao vice-prefeito, a toda a sociedade de Naviraí, porque eu tenho muito carinho por essa cidade, vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar muito. O que for patrimônio da União em Naviraí, nós vamos estar junto com a prefeita Raiza, colocando à disposição do povo, colocando à disposição da sociedade. Um forte abraço e obrigado à TV Mais, que presta um belíssimo trabalho de comunicação. Obrigado, professor.